Vai falar depois da família e vai apresentar a família linda, né, que está aqui, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Rony Tax, em nome de Jesus. Depois você apresenta a sua esposa, amada. A graça e a paz, amados. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Deus tem mostrado um caminho novo para nós, como estive aqui há um mês atrás, aproximadamente, já é um pouquinho mais de um mês, né? Então, Deus tem movido as nossas vidas. E a gente tem tomado atitudes, assim, impressionantes. Atitudes nos movendo e nos comovendo, né? É uma movimentação. Então, não tem como contar toda a história aqui, ela é longa, mas enfim, Deus nos direcionou a mudar para cá e a gente deixou tudo, né? Nos desfizemos de tudo e viemos. Chegamos ontem, né? Eu, minha esposa Cláudia, fica em pé, Rebeca e Pedro, nossos filhos. Onde é que saíram? Ah, estão embaixo. Então, a gente chegou ontem, estamos na dispensação da vontade de Deus, daquilo que Ele deseja para a nossa vida, porque a gente compreende uma coisa, que quando a gente não está no centro da vontade de Deus, ainda que esteja tudo bem, não está bom. Algo nos incomoda, você sente que tem algo que precisa mudar na sua vida. E não tem como você conviver com um Deus que bota em você, como o apóstolo Paulo disse, aguilhões. Então ele diz, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Pode ser. Então quando a gente compreende que Deus quer fazer algo, aguilhão é um instrumento que se coloca no boi para conduzi-lo. Então, se ele não se deixa ser conduzido, ele se machuca, ele se fere. Então, ou ele vai ou vai. Com Deus é assim, nós precisamos sentir o que Ele quer, o que Ele deseja. Principalmente nós que nos entregamos a Ele num contexto ministerial. Às vezes nós paramos e pensamos assim, puxa, Deus realmente é Deus em minha vida? E nós pregamos assim, dizemos, se Deus me mandar abandonar tudo, será que eu vou? Né? E nós falamos, não, tem que ir, Deus é Deus, mas de repente chega um momento nosso e a gente fica pensando, será que Deus iria pedir isso para mim? E de repente Deus pede, e aí o que você faz? Então nós estamos aqui nesse contexto, na fé, na dependência dEle. Amém? Nós pertencemos a uma igreja lá no Brasil, uma igreja já bem estruturada. Estamos já uns 12 ou 13 anos aproximadamente trabalhando ali. E a gente deixou porque Deus mostrou um pequeno grupo em Riverside que estava morrendo espiritualmente e era necessário começar uma igreja ali. E assim aqui estamos nós. E o que eu vou pregar nessa manhã, a ministração, tem tudo a ver com isso. Porque nós vivemos uma vida inteira, às vezes, e não vivemos realmente aquilo que Deus quer que vivamos. Então, eu peguei aqui um texto bem importante, para mim é o cerne de tudo. Isso aqui que eu vou ler é o primeiro dos mandamentos. E a partir dele que nós desenvolvemos a nossa relação com Deus e com os homens. E eu queria ler com vocês aqui Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Aleluia.
Todos encontraram? Vamos nos colocar em pé. É um texto curto, vamos ler juntos. Amém? Vamos ler juntos. As traduções desse texto, a maioria são bem parecidas. Amarás, pois, vamos lá, todo mundo junto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Senhor, nós queremos nesse momento nos colocar diante de Ti e clamar a Ti, Senhor, pedindo que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para nos transformar e nos moldar segundo a Tua vontade, venha estabelecer, Senhor, nessa manhã, um parâmetro novo em nossa vida, de avaliação e de mudança. Glorifica o Teu nome, Senhor, e nos ensina a compreender a Tua palavra e, em compreendendo-a, vivê-la com integridade e propósito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Então esse versículo é bem conhecido, né? Todo mundo sabe esse texto de cor. E na realidade, Deus, antes de expressar qualquer ordem, qualquer mandamento ao povo de Israel, antes mesmo de citar os 10 mandamentos, ele cita esse como o primeiro. Então, na transição do Velho para o Novo Testamento, fica sendo esse o maior dos mandamentos, como Jesus questionou ali os fariseus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Eu perguntei para Deus, Senhor, como que eu posso traduzir isso? Como que eu posso traduzir o estado final aonde eu estou realmente? Ele diz assim ao meu coração, o estado final, para onde convergirem os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu entendimento, as suas reais tendências, para onde está fluindo a sua real motivação, aquilo que você realmente quer, deseja, e se empenha, e se esforça para conseguir, é ali que estará o seu coração. O texto é bem claro. Entendemos que Deus não é um Deus de parcialidade, e Ele nos quer como um todo, como Ele se entregou todo, Ele espera que nós também nos entreguemos a Ele como um todo. Então, quando o texto diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está traduzindo um sentimento, uma expressão voluntária de sentimento, de amor, aquilo que arde aqui, né? É aquela coisa, quando o rapaz está apaixonado pela moça, ele não vê distância, ele pega trem, pega ônibus, anda a pé, vai de bicicleta, monta num cavalo, ele vai embora, ela também se esforça, aquela ansiedade, aquele desejo. Isso é a intenção, é o propósito da emoção, do coração. Então o coração tem um poder muito grande de influenciar e de determinar o nosso destino. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, você não deve deixar o seu coração ensinar a sua razão, mas sim a sua razão ministrar em teu coração, porque o caminho o caminho de mudança que Deus pede a nós é um caminho consciente, é um caminho racional. Nós precisamos compreender propósitos de Deus e, através da compreensão, do entendimento, ensinar ao nosso coração o caminho, e não o contrário. Porque o coração, às vezes, nos leva a um estado de desespero, desequilíbrio emocional, né? Então o texto está dizendo o seguinte para nós, olha, em qualquer dimensão, em qualquer força ou expressão que você tenha, seja emocional, seja intelectual, eu quero o todo para mim. É isso que Deus está dizendo. Eu quero todo do seu sentimento, eu quero todo do seu intelecto, da sua concentração, da sua razão. Eu quero que esse todo, que esse esforço, que essa motivação real que existe em você, esteja focada em mim.
Então ele conclui dizendo de todas as tuas forças. Porque quando há emoção, quando há razão, quando a gente realmente está focando tudo isso, haverá esforço. Então nós vamos aplicar força naquilo. Nós vamos com vontade, com atitude, com determinação fluir para aquilo. E é isso que Deus quer. Certo? Então nós vamos entrar aqui numa visão panorâmica bíblica do povo de Israel, ao Novo Testamento. Não vou demorar muito, mas é importante entender alguns princípios. Repita para o seu irmão. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Diga para ele, se você procura um Deus eventual, provavelmente vai se frustrar. Porque o nosso Deus não é um Deus de atalhos. O nosso Deus é um Deus de processos. Então tem muita gente que vem para a igreja buscando um evento. Ah, pastor, eu quero ir na campanha, hoje vai ter um pastor fulano de tal lá, vai cair um fogo na minha vida e vai mudar tudo. Sim, E a gente espera assim eventos. Tem muita gente indo na igreja esperando que um evento aconteça e um anjo apareça e algo mude completamente. Eu vou levar meu marido na igreja, pastor, e olha, hoje, pastor, vai mudar, vai ser outro homem. Então nós esperamos assim, mas Deus não, Deus é um Deus de processos. Ele nos leva à compreensão, à maturação, ao entendimento, de forma que o que a gente entende a partir da sua palavra e aplica em nossos corações se torna um conteúdo que com o tempo vai nos mudando e nos moldando segundo Ele quer. Então Deus é um Deus de relacionamento. Primeiro ponto, vamos ler aqui. Êxodo 13, 17, não precisa abrir, eu vou ler. 17, 18, diz o seguinte: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus, presta atenção, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram para a terra do Egito. Então aqui é um ponto muito importante. Porque existia um caminho fácil. Existia o caminho dos filisteus, que ligava o Egito rapidamente a Canaã. Ali eles iam andar talvez uma semana a pé, um caminho plano, sem problemas, sem dificuldades, o mar do lado, uma paisagem bonita. De repente, eles já estavam até se preparando para ir por ali. Mas Moisés pega o povo e fala, Deus mandou ir por aqui. Como que é, Moisés? É por aqui. Você tem certeza disso? Deus mandou ir pelo deserto, para um caminho sem saída, sem rumo, por um caminho que não existe. Deus mandou eles por um caminho que não existia. Que confronto! Era tão fácil. Mas Deus olha para eles e diz assim, se eles caminharem só uma semana, na hora que virem que tem lá, vão fugir. Deus não escolheu o atalho. Deus escolheu um processo. Um processo de relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele se esforça, Ele se entrega para que o homem se relacione com Ele. Então o homem precisa compreender isso. Que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, habitou entre nós como um homem
relacionamento. Deus deseja isso de nós. E não importa, quanto a isso não há tempo, não há espaço. Deus, quando quer se revelar ao homem, encontra algum homem disposto, Ele verdadeiramente se dá a conhecer. Então Deus leva o povo pelo caminho do Mar Vermelho, porque queria ensinar ao povo a amá-lo. Queria ensinar o povo um caminho de dependência, de relacionamento, porque ali eles iriam conhecer verdadeiramente quem era Deus. Então Deus os leva a esse propósito e diz a eles: eu vos levei por esse caminho para provar o vosso coração, vos deixei ter fome, vos deixei ter sede, vos deixei passar por limites esses 40 anos, contudo, vocês não pereceram, porque as suas roupas não se desgastaram, as sandálias dos seus pés não se consumiram, e eu os guardei de dia e de noite, tudo isso para ver o que havia em seu coração. Observaram o ponto? Deus sabe quem eu sou, quem o Weber é, Deus sabe. Mas nós não. Quando o salmista Davi diz assim: Senhor, sonda-me e me conhece, ele diz para Deus: prova-me. É uma oração de um crente fiel essa aí. Quem aqui ora pedindo a Deus mandar aprovação? Hã? Alguém já orou? Senhor, manda aí uma luta. Está muito bom, o negócio está tranquilo demais, Senhor. O salmista entende que o seu coração tem caminhos de engano. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia diz: só Deus esquadrinha os nossos corações e conhece as intenções e os propósitos ocultos em nós. Então, quando ele ora dizendo isso, ele fala: Senhor, manda aí luta, provação, porque, Senhor, eu preciso ser confrontado para que eu não erre. Sabe, então, às vezes a gente passa por tanta dificuldade, não entende por quê, é porque Deus quer te levar ao seu limite, para ver se verdadeiramente há em você um culto a Ele, uma adoração real, uma postura de mudança, uma entrega verdadeira, onde você diz verdadeiramente: o Senhor é Deus, e mesmo em meio a essa luta, a essa tribulação, eu vou glorificar o teu nome. Entenderam? Então Deus nos leva por um caminho de dependência e de relacionamento com Ele, porque nós precisamos amadurecer nesse relacionamento, porque o nosso caminho com Deus é processual e não eventual. Então diz a Bíblia que em Êxodo 17, eles logo após atravessar o Mar Vermelho, eles chegam num lugar, e diz que aquele lugar se chamou Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Olha só, contenda. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Aqui nasceu a teologia triunfalista. A gente acha que é nova, mas já estava lá. Se Deus é comigo, por que que... Não. Rapaz, você é crente, fiel, dizimista. Não, você não pode ficar doente, você não pode passar por dificuldade, você não pode passar por lutas. Teologia triunfalista, estava aqui. Ô Moisés, tem alguma coisa errada aí, eu acho que você não ouviu a Deus, eu acho que você é um falso profeta, porque você nos mandou para esse caminho, agora nós estamos com sede. Se Deus te mandou, por que isso? Está errado. Muitas vezes não entendemos os processos. Nós queremos logo a bênção. Os processos nos levam à cruz.
processos nos levam ao Calvário. Deus escolhe um caminho de relacionamento. Deuteronômio 8:2 diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus estava levando o povo a entender esse processo de mudança, onde o coração deles seria provado se verdadeiramente amavam a Deus ou não. Isso não mudou. Ainda é a mesma coisa. Ah, pastor, estamos no período da graça. É tudo bênção agora. Jesus já pagou o preço. Não precisamos fazer mais nada. É só gozar da plenitude da bênção. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Diga, prioridade para Deus não é me enriquecer. Prioridade para Deus é relacionamento. Então hoje em dia não se prega mais relacionamento com Deus, vida com Deus, santidade, mudança de caráter, uma atitude nova diante das pessoas. Se prega simplesmente que você vai ficar rico e pronto, e acabou aí. Pega aquilo que está lá em 10º lugar na prioridade de Deus e coloca um primeiro. E relacionamento com Deus desaparece. Então precisamos compreender isso, que viver com Deus é se relacionar com Ele, e Ele só vai se relacionar conosco com base em uma verdade, e não com base em uma mentira. Hoje em dia nós colocamos nos nossos carros, nas nossas casas, quadros, com aquela frase que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fazemos disso uma frase de efeito. E muita gente usa isso de uma maneira indevida, achando que pode comprar, pode fazer, acontecer o que quiser, que ele está na bênção. Tudo vai dar certo, Deus vai pagar a sua dívida e tudo mais. Mas foi o apóstolo Paulo que escreveu isso, debaixo de uma responsabilidade e de um contexto muito difícil. Ele, quando escreveu para os filipenses, ele estava preso em uma prisão romana, fria, úmida. Um lugar podre, horrível, doente. Ele escreveu isso. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele usa uma palavra muito interessante. Ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E aí? Será que nós temos aprendido a estar contente em toda e qualquer situação? A palavra contente, no original, é autocrates. Vem de autocracia. Significa independente. Eu sigo e faço e vivo independentemente. Então ele estava dizendo, olha,
eu aprendi a viver independente das circunstâncias. Se estou bem ou não, glória a Deus. Se eu estou rico ou pobre, glória a Deus. Se eu tenho com que me vestir ou estou nu, Deus continua sendo Deus e nada, absolutamente nada vai tirar dele o lugar devido na minha vida de adoração, de louvor, de gratidão, porque eu sigo para o meu Deus desatrelado das circunstâncias. É isso que ele queria dizer. Então ele disse que aprendeu a viver assim. Como? Passando pelas situações. Então entenda, a nossa aprovação depende daquilo que está aqui. Verdadeiramente. E nós nos conheceremos e expressaremos a Deus um real valor nesses momentos. Servir a Deus quando tudo está bem é fácil, né? Eu acho até interessante que Jesus vai àquela figueira e vai buscar figo, e não era tempo da figueira dar figo. Os discípulos podem ter pensado, puxa, mas tem alguma coisa errada, ele não sabe que não é tempo de figo, como que ele quer achar figo ali? E pior ainda, Jesus volta no outro dia, não vê figo, vai e manda a figueira secar. Os frutos que Deus vai colher na sua vida não vão ser nos bons dias, vão ser nos maus dias. Quando todas as circunstâncias disserem não, quando todas as coisas afirmarem a você tomar uma atitude contrária, é naquele momento que ele vai estar lá, fora de tempo, esperando colher um fruto valioso e precioso da sua vida. Então nós precisamos aprender a viver independentemente das circunstâncias, nosso relacionamento, a nossa fidelidade a Deus. Nós cantamos muitas coisas, falamos muita coisa no louvor, está todo mundo aí falando mil coisas para Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Senhor, ainda que venha o mau tempo, as lutas, eu te amo, estou disposto a morrer por ti, estou disposto a me dar por ti. Senhor, ainda que haja enfermidade, eu te adorarei. Não é assim as nossas canções? Nós cantamos em todo o tempo. Fala uma aí, pastor, que é pesada, e tem umas que... Te louvarei, não importam as circunstâncias. A gente canta, mas será que vive? Aquela música do Jó, né? Dá-me o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo virar pó. Toca, Senhor, no meu caráter. Vamos voltar um tempo atrás. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Será que há verdade nisso? O apóstolo Pedro é alguém que revela muito claramente, eu acho que ele é, dos apóstolos, é o que mais
se aparenta com todos nós. Porque ele é muito expressivo, muito voluntarioso. Nós vemos ele em momentos assim, em que todo mundo dava glória a Deus. Ele teve uma revelação divina, Jesus falava para ele. No outro momento, Jesus estava falando para ele: para trás de mim, Satanás. Porque já estava querendo repreender o próprio Senhor. Vemos ele no alto monte da transfiguração. Vemos ele ali chorando amargamente por ter negado a Jesus. Então é uma pessoa que estava cheia de afirmações espontâneas. Então ele diz para Jesus: Senhor, eu estou pronto a morrer. Está vendo esse povo aqui, ó, esses 11 aqui? Nenhum deles te ama como eu. Todo mundo pode te abandonar. Eu não, eu morro. Eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus diz para ele: Pedro, eu intercedi por você essa noite, Pedro. Porque Satanás quer se andar sobre a tua vida. E eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Ainda nessa noite me negarás 3 vezes. Ah, sim. Acho que essa revelação aí, sei não, Senhor, acho que precisa consultar mais seu pai, vai lá, conversa mais com ele. Porque eu sou o Pedro, só tenho uma palavra. Eu já vi gente fazendo isso muitas vezes, afirmando coisas. A Bíblia diz que a gente não tem que ser precipitado diante de Deus, porque Ele está no céu e nós na terra. E o que falamos perante Ele devemos cumprir. Porque se não cumprimos, atraímos a ira dele sobre nós e os nossos planos e projetos são frustrados. É forte isso. Eu já vi um diácono uma vez dizendo sobre uma igreja que lá na frente, se um dia essa igreja fechar a porta, eu que vou estar com a chave, trancando. Eu sou o último dos guerreiros. A igreja está lá até hoje, ele demandou faz horas que foi embora. Então nós vemos isso na vida do Pedro, apóstolo Pedro. Mas Jesus tinha que consertar a situação, porque precisamos entender que Deus só promove mudanças reais em nós a partir daquilo que nós somos de verdade e não de aparências e palavras fúteis, sem sentido e sem valor real para Deus. Então Jesus manda avisar Pedro para encontrá-lo, né? E de repente Jesus está diante de Pedro, comendo aquele peixinho frito, com aquele pãozinho asmo, delicioso que o Senhor preparava. Vamos experimentar um dia, gente. Vocês vão ver, Ele vai preparar para nós um dia ainda. Aí de repente Pedro entalou com um pão na garganta, quando Jesus interrompe, ele diz: Pedro, você me ama mais que esses 12 aqui? Conforme ele disse. Você me ama mais que esses 11, Pedro. E amas-me a ponto de morrer por mim? Jesus pede a Pedro amor ágape. Ele quer que Pedro lhe dê um amor sacrificial. É esse amor que Deus pede ali no primeiro texto lido. Me amarás com todo o propósito, intenção do teu coração, do teu pensamento, do teu entendimento, com todo o seu esforço. Esse amor é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que abre mão por Deus. E é esse que Pedro havia afirmado. Mas diante daquela pergunta, ele para, pensa, lembra e diz: Senhor, eu apenas gosto do Senhor. É isso que está traduzindo o texto. Jesus fala amor ágape, ele fala amor filéu, amor de irmão. Pedro, você me ama como ágape, mais que todo mundo? Não, Senhor, eu te amo apenas com amor filéu. Eu gosto do Senhor.
Mudou alguma coisa no discurso. Depois Jesus vai e esquece os outros 11. Diz: Pedro, esquece os outros. Mas eu quero que você me ame verdadeiramente, de todo o teu coração, de forma sacrificial. Olha, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Segunda pergunta. Pedro: não, Senhor, eu apenas gosto de ti. Aí depois Jesus diz para Pedro: Pedro, você apenas gosta de mim? Terceira pergunta. Diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que o que eu tenho a dar ao Senhor é isso. Não adianta falso discurso. Para Deus, aparência não tem gosto, não tem sabor. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos e ver se verdadeiramente tem havido dedicação da nossa vida a Deus, ou se nós não estamos simplesmente convivendo como religiosos na igreja, sem ter disposição de ânimo, de vontade e motivação real para agradar o seu coração. Porque Ele só vai começar a trabalhar verdadeiramente em nós a partir daquilo que somos e não daquilo que parecemos ser. Relacionamento é isso. O apóstolo Pedro, então, ele tem uma cura ali. Uma cura muito grande. Porque nós temos já automaticamente em nós tendências a buscar caminhos de fuga e de aparência. Nós vestimos máscaras. Achamos que isso está bom para Deus. Vestimos uma capa de religiosidade, de compromisso. Achamos que vir à igreja e dar dízimos e ofertas é o que Deus quer. E passamos a oferecer a Ele um culto vazio, indiferente, daquele que se deu por nós, que se entregou completamente. Fazemos uma troca injusta, indevida, porque a maioria vem apenas querendo bênção, querendo evento e não processo. Todas as vezes que Pedro é questionado por Jesus, em nenhum momento Jesus está ali envergonhando ele publicamente, ou está querendo entristecê-lo ou magoá-lo. Mas Jesus, em todos os momentos que ele faz aquela afirmação: Senhor, tu sabes que eu apenas gosto do Senhor, ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. Eu quero te aperfeiçoar, eu quero te mudar, eu quero fazer de você alguém realmente valoroso, especial aos meus olhos. E o caminho que eu lhe dou é caminho de relacionamento. Se envolva com o povo, se dê a entregar a minha obra. Dê o seu coração verdadeiramente com louvor a mim, nesse relacionamento com o próximo. O apóstolo Paulo já pega a afirmação teológica de amar a Deus sobre todas as coisas como principal mandamento e diz, resumindo tudo isso, ama ao teu próximo como a ti mesmo, e assim cumprirás a lei. Porque a Bíblia diz, como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão?
Como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê e odiar ao irmão a quem vê? O cumprimento da lei é o amor ao próximo. Então, quando Jesus diz isso a Pedro, ele está dizendo: olha, tem um caminho para você me amar. Você quer me amar? Eu sei que você quer. Eu sei que você está afirmando que me ama a ponto de morrer por mim, porque eu sei que há uma intenção em você. Você deseja isso, embora não tenha isso, você quer isso, você afirma isso, e eu te digo, você pode ter isso. Dê a sua vida em dedicação a mim, cuidando do povo, se envolvendo com a obra, amando, se relacionando. Olha para a dor do teu irmão, olha para a crise do outro, olha para aquele que está chegando, que está desnutrido, que está fraco. Ame, cuide, ajude. Esse é o caminho que você vai, para que aprenda a me amar com amor sacrificial. Porque se a gente para simplesmente em um discurso que amamos a Deus, na verdade nós estamos dizendo que o amamos pelo que Ele tem a nos dar. Mas se a gente ama a Deus de verdade, a gente aprende a tirar de nós e dar ao outro, e ajudar ao outro, se comprometer, se relacionar até com aqueles que têm dificuldade no relacionamento. Esse é um caminho de aperfeiçoamento para nós e de mudança. Aí nós vamos conhecer realmente quem é Deus, porque a Bíblia diz em Mateus 5, ame o teu inimigo e ore por aquele que te persegue. Porque se fizeres isso, te tornarás filho do vosso Pai Celeste. O nosso caminho é Jesus. Nosso referencial é Jesus. O nosso confronto real é Jesus. A nossa meta é Jesus. Vocês acham que o caminho de mudança é pouco? Se nós temos que nos igualar a Ele, vocês acham que precisamos mudar um pouquinho só? Nós precisamos nos dar mais, nos entregar mais, porque o próprio Senhor avisou: se você amar aquele que te ama, que proveito há nisso? Que construção há nisso? Que promoção há nisso? Se você vai e ama só aquele que te ama, que te trata bem, que te dá presente, que valor há nisso? Você cresceu em quê? Acrescentou o quê na sua vida? Mas se você ama aquele que te trata mal e ora por ele, aí sim houve crescimento, houve processo, houve mudança, aí sim. Então tem muito mais a contribuir em nossa vida para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, emocional e de caráter. Pessoas de difícil convivência, do que aquelas que simplesmente fazem tudo o que queremos. Porque a palavra ágape, ela foi emprestada do grego, e no sentido grego quer dizer justamente isso: quanto mais a pessoa te faz bem, mais ame ela. Quanto mais a pessoa te presentear, mais ame ela. Mas Jesus toma essa palavra do grego e inverte o sentido. Quanto mais desprezível for, quanto mais difícil for, quanto menos essa pessoa der oferecer a você, quanto mais inacessível for ela, mais deve ser o seu esforço para amar e se comprometer. Porque nisso há processo, nisso há mudanças. Se ficamos apenas na nossa área de conforto, jamais mudaremos.
Repita comigo. Eu quero estar onde o Senhor está. Onde o meu amor e dedicação a Ele se baseia no amor a Ele e não a sua obra. Para mim não existe um caminho de dor, só existe um caminho de amor. Tem muita gente que vem para a igreja, o pessoal fala, veio pela dor, né, irmão? Isso não existe. Nenhuma obra que façamos sem amor tem valor para Deus. Eu andei desviado um tempo e voltei arrebentado, quebrado, moído, triturado, em pó. Mas não foi a dor que me levou para Ele, foi o amor. Porque uma pessoa que não ama, não suporta a luta. Uma vez chegou um rapaz na igreja lá, não sei se eu contei essa história aqui, um turco, e ele falou assim, pastor, eu quero Jesus, mas estou com um problema aí. O que é o problema? Pastor, eu estou com uma dívida aí grande, eu preciso de dinheiro rápido. Deus tem que fazer alguma coisa aí. Ele conhecia um irmão da igreja que estava prosperando, vendendo fazenda, enriquecendo. Ele falou, eu quero um emprego igual desse irmão aí. Então ele queria que Deus desse um jeito para ele assim, né? Instantaneamente desse um milagre e aparecer uma fortuna na conta dele e pronto. Achando que pastor é mágico, como é que fala? É mago, anda com aquele negocinho, aquela varinha mágica, coisa desse tipo. Falei, meu irmão, é mais fácil Deus tirar o que você tem do que fazer isso com você, o que restou. Porque nesse caminho aqui Ele vai tratar você, para que você o ame primeiro. Ele não durou uma semana na igreja. Onde está o nosso coração? Por onde tem andado as nossas intenções, os nossos propósitos, as nossas motivações reais, por onde está flutuando as nossas tendências? Isso aí é pessoal, e você sabe a resposta. Eu sei que o apóstolo Pedro resolveu atender a proposta que Jesus fez. Ele se envolveu. Ele estava no meio do povo. Ele viajava para estar pregando, ministrando, curando, vendo milagres acontecer a partir da vida dele, porque ele entendeu que para servir a Deus e viver amplamente na sua vontade e realmente experimentar o poder do Evangelho, ele tinha que ir e pregar. Porque o Evangelho, ele é prático. Jesus disse que era necessário crer e fazer para acontecer. Muitas vezes recebemos a palavra de Deus que temos poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião, e poder e autoridade sobre todos os demônios. Mas pula um endemoniado lá, pastor, vem aqui, pastor, tem um endemoniado ali. A gente não quer exercitar isso. A gente fica só na letra, mas a prática nada. Tem uma pessoa doente, e você pode tocar e orar por ela. Não, vou chamar o diácono para orar. E a gente não vive, não experimenta, não tem a alegria, o júbilo de compreender que o Evangelho é vivo, é real, que há poder sobre a sua vida, sendo liberado, para Deus usar você. Queremos viver mais no nível físico, numa contemplação das coisas materiais, sem discernir e compreender as espirituais.
Uma vez eu não era nem pastor ainda, era um jovem da igreja. Eu parei o carro na rua, saiu uma mulher desesperada com uma criança, gritando: pelo amor de Deus, leva meu filho para o hospital, ele está morrendo. E a criança sem ar, já meio roxa, e ali ela: vamos para o hospital, vamos para o hospital. Puxa vida, que desespero. Que atitude tomar? Entrar no carro, sair desesperado pelas estradas, perigoso bater, acontecer alguma coisa. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a criança e erguer os céus. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal que entrou na vida dessa criança. Ordeno que saia agora da vida dessa criança em nome de Jesus. A criança tossiu e voltou a respirar normalmente. A mãe olhou, não entendeu nada. Eu devolvi a criança para ela, boazinha. Nós ficamos nos nossos limites, contemplando mais o mundo físico, e não nos vivendo de forma a experimentar o valor eterno que Deus tem depositado em nossas mãos, poder, autoridade que Deus nos deu e estabeleceu, para que nós pudéssemos exercitar e manifestar ao mundo. O apóstolo Pedro resolveu viver isso. E ele se deu completamente. Diz a história, eu assisti isso no Discovery, não sei se é verdade ou não, se é algum livro histórico de algum historiador judeu, ou se é talvez algum livro apócrifo, mas eu vi num documentário da Discovery, dizendo que diz a história que o apóstolo Pedro, na época que Nero ateou fogo em Roma, ele estava fugindo de Roma. E naquele caminho, ele teve um último encontro com Jesus. Diz que Jesus apareceu para ele. E após esse encontro, ele voltou para Roma para morrer crucificado. Eu não sei se isso é fato ou não, mas eu sei que ficou uma pendência entre ele e Jesus. Realmente ele queria afirmar a Jesus que tinha todo aquele amor. E eu creio que Jesus deu uma oportunidade para ele e chegou e disse: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Então Pedro teve a alegria, o prazer, de calabachará suromanai. Pedro teve o júbilo de dizer: sim, Senhor, eu te amo e morro por amor a ti. E isso não é mais um discurso frio. Isso é um fato. É uma verdade. Diz a história que ele chega e diz: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E o crucificam de cabeça para baixo. Nós precisamos avaliar os nossos caminhos e tendências reais, porque a contemplação da bênção e da vitória vem após isso e não antes. Que Deus abençoe a todos nós e nos ajude. Amém?